Eu os lembrarei do concerto que fiz, uma aliança estabelecida por 1000 gerações. Uma promessa eterna, um decreto divino que transcende o tempo e o espaço. Estas palavras do Salmo 105 ecoam através dos séculos, carregando uma revelação tão profunda que, quando realmente compreendida, transforma completamente a maneira como você vê sua própria existência. No versículo 6 deste Salmo, encontramos uma declaração que parece simples à primeira vista, mas que contém uma das mais poderosas profecias da Escritura. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Estas não são apenas palavras de identificação histórica, são palavras de designação profética, que revelam quem são os verdadeiros escolhidos de Deus. Em um mundo onde tantos vagam sem identidade, sem propósito, sem compreender seu verdadeiro valor, esta antiga profecia bíblica surge como um farol de luz, revelando uma verdade que poucos realmente compreendem ou abraçam. Olá, eu sou Mário Pérez do canal Evidência da Palavra e hoje vamos explorar juntos uma revelação bíblica que tem o poder de recalibrar completamente sua visão espiritual e despertar em você uma compreensão mais profunda de quem você realmente é no plano divino. Se você deseja descobrir sua verdadeira identidade como parte da linhagem escolhida de Deus, pressione o botão de curtir agora mesmo e escreva Herdeiro da Promessa nos comentários. Você já se perguntou por que, entre todas as pessoas na face da Terra, você foi exposto à mensagem do Evangelho? Por que, entre bilhões de seres humanos, você teve seu coração aberto para a verdade de Deus? Nada disso é acidente ou coincidência. É o desenrolar de um plano divino que começou muito antes do seu nascimento. Muitos cristãos vivem sem compreender a magnitude de sua herança espiritual. Sentem-se como cidadãos de segunda classe no reino de Deus, quando na verdade são herdeiros legítimos de promessas eternas. O Salmo 105:6 rasga o véu desta ignorância e revela uma verdade que transformará completamente sua autocompreensão espiritual. Nos próximos minutos, vamos mergulhar nas profundezas desta profecia, descobrindo quem são verdadeiramente os escolhidos mencionados neste texto, o que significa ser descendência de Abraão, em um sentido que transcende a genealogia física, e como a compreensão desta verdade transforma radicalmente sua posição espiritual neste mundo. Prepare seu coração e sua mente para receber uma revelação que não foi dada para satisfazer mera curiosidade teológica, mas para revolucionar completamente a maneira como você vive cada dia como um escolhido de Deus. Para compreendermos a profundidade desta profecia, precisamos primeiro entender o contexto em que este salmo foi escrito. O Salmo 105 é uma celebração da fidelidade de Deus ao seu povo através da história. É uma recordação poética da aliança que Deus estabeleceu com os patriarcas e como ele cumpriu suas promessas apesar de todas as impossibilidades. Mas para nós hoje, séculos depois, o que significa ser identificado como descendência de Abraão? Quem foi este homem e por que ser conectado a ele profeticamente é tão significativo? Abraão não era inicialmente um homem especial ou notável. Nascido como Abrão em Ur dos Caldeus, uma cidade pagã, não havia nada em sua origem que o qualificasse para o extraordinário chamado que receberia. Foi a escolha soberana de Deus que o separou. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus simplesmente lhe diz: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Observe que Deus não escolheu Abraão porque ele já era especial. Foi a escolha divina que o tornou especial. Da mesma forma, não é nossa qualidade inerente que nos torna escolhidos, mas a escolha soberana de Deus que estabelece nossa identidade única. A promessa que Deus fez a Abraão foi extraordinária. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta promessa continha 3 elementos principais: terra, descendentes e bênção universal. Mas o aspecto mais revolucionário
estava escondido nas entrelinhas. A promessa não era apenas para descendentes físicos, mas para uma linhagem espiritual que transcenderia sangue, nacionalidade e época. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, desvendou este mistério profético. Em Gálatas capítulo 3, versículo 29, ele declara: "E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa." Esta revelação é absolutamente revolucionária. Sua conexão com Abraão não depende de seu DNA físico, mas de sua fé em Cristo. Quando o Salmo 105:6 identifica os escolhidos como descendência de Abraão, está profeticamente apontando para todos aqueles que, através da fé, se tornariam parte desta linhagem espiritual. Isto inclui você que está ouvindo esta mensagem agora mesmo. Paulo esclarece ainda em Romanos capítulo 4, versículo 16, que a promessa é garantida para toda a descendência de Abraão, não apenas para os que têm a lei, mas também para os que têm a mesma fé que Abraão teve, o qual é pai de todos nós. Perceba a magnitude desta revelação. Quando você colocou sua fé em Cristo, foi enxertado na linhagem sagrada de Abraão. Você se tornou herdeiro legítimo das promessas feitas a ele há quase 4.000 anos, não por mérito próprio, não por descendência física, mas pela graça soberana de Deus manifestada através da fé. Isto significa que você carrega em seu ser espiritual o mesmo DNA de fé que permitiu a Abraão crer contra toda esperança, a mesma capacidade de confiar em Deus quando tudo parece impossível, a mesma disposição para seguir aonde Deus o dirige, mesmo quando o caminho não é claro. Se você se sente inadequado, incapaz ou desqualificado para ser contado entre os escolhidos de Deus, lembre-se, Abraão também era improvável, também era imperfeito. Ele mentiu sobre sua esposa por medo, tentou cumprir a promessa de Deus através de métodos humanos com Agar e teve momentos de dúvida. No entanto, Deus o chamou amigo e o estabeleceu como pai de uma multidão de nações. Este primeiro aspecto da profecia de Salmos 105:6 já seria suficientemente revolucionário. Mas o texto continua identificando os escolhidos não apenas como descendência de Abraão, mas também como filhos de Jacó. E é nesta segunda identificação que encontramos uma revelação ainda mais profunda sobre quem são os verdadeiros escolhidos. A segunda parte desta profecia identifica os escolhidos como filhos de Jacó. Para compreendermos a profundidade desta declaração, precisamos entender quem foi Jacó e por que esta identificação é tão significativa espiritualmente. Jacó, neto de Abraão e filho de Isaque, nasceu agarrado ao calcanhar de seu irmão gêmeo, Esaú. Seu nome literalmente significa suplantador ou enganador, e durante grande parte de sua vida, ele viveu à altura deste nome. Enganou seu pai, trapaceou seu irmão e manipulou circunstâncias para seu próprio benefício. Não havia nada naturalmente nobre ou admirável em Jacó que o qualificasse para ser o portador da promessa divina. Na verdade, sua história inicial é marcada por falhas de caráter e ações questionáveis. No entanto, Deus declarou em Malaquias capítulo 1, versículo 2, "Amei a Jacó, mas aborreci a Esaú." Esta escolha divina de Jacó, apesar de suas evidentes falhas, revela uma verdade profunda. Os escolhidos de Deus não são selecionados com base em sua perfeição moral ou excelência natural. São escolhidos por graça soberana e moldados através de encontros transformadores. O ponto de virada na vida de Jacó ocorreu em Peniel, onde ele lutou com Deus uma noite inteira. Após esta luta sobrenatural, seu nome foi mudado para Israel, que significa aquele que luta com Deus e prevalece. Esta transformação de identidade simboliza o processo pelo qual todos os escolhidos de Deus passam. Pense em sua própria jornada espiritual. Houve momentos em que você lutou com Deus, questionou seus caminhos, debateu-se contra sua vontade, resistiu à sua direção? Estes não são sinais de rejeição. São frequentemente parte do processo de transformação que marca os verdadeiros filhos de Jacó. Quando o Salmo 105:6
identifica os escolhidos como filhos de Jacó, está falando daqueles que, como o patriarca, foram escolhidos não por mérito, mas por graça, que enfrentaram lutas transformadoras com Deus e que receberam uma nova identidade através desses encontros. É significativo que Deus não se identifica primariamente como o Deus de Abraão ou o Deus de Isaque, mas frequentemente como o Deus de Jacó. Ele se associa deliberadamente ao patriarca mais improvável, aquele cuja vida demonstra mais claramente o poder transformador da graça divina. Em Êxodo, capítulo 19, versículo 3, quando Deus estava prestes a estabelecer sua aliança no Sinai, ele instruiu Moisés: assim dirás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Esta distinção revela algo profundo. Existe uma identidade compartilhada que transcende a genealogia física e se estende a todos os que são espiritualmente moldados pelo mesmo processo que transformou Jacó em Israel. Os 12 filhos biológicos de Jacó se tornaram as 12 tribos de Israel. Mas os filhos de Jacó mencionados nesta profecia incluem todos aqueles que foram enxertados nesta família espiritual através da fé em Cristo. Romanos capítulo 11 descreve como os gentios que creem são enxertados na oliveira cultivada, que representa o Israel espiritual. Esta verdade é absolutamente libertadora. Significa que sua aceitação na família divina não depende de sua perfeição, mas da graça transformadora que opera em sua vida. Assim como Jacó teve falhas sérias que foram gradualmente transformadas pelo encontro com Deus, suas imperfeições não o desqualificam. Elas apenas destacam o poder transformador da graça divina em sua vida. Quando o salmista identifica os escolhidos como descendência de Abraão e filhos de Jacó, ele está estabelecendo um retrato profético completo. Somos escolhidos pela fé, como Abraão, e transformados através de encontros divinos, como Jacó. Esta dupla identificação captura perfeitamente o processo de nossa jornada espiritual. Mas o Salmo 105:6 acrescenta uma descrição final que sela nossa compreensão de quem são os verdadeiros escolhidos. Ele os chama simplesmente de seus escolhidos, aqueles que pertencem a Deus por sua decisão soberana. E é nesta designação final que encontramos a verdade mais profunda e transformadora sobre nossa identidade. Na parte final deste verso profético, encontramos a designação mais direta e pessoal: seus escolhidos. Esta simples expressão contém um oceano de significado teológico e existencial. A palavra hebraica utilizada aqui é betira, que implica seleção deliberada, particular e intencional. Ser escolhido por Deus não é um conceito abstrato ou uma designação genérica. É uma realidade específica e pessoal. Deuteronômio capítulo 7, versículo 7, esclarece a natureza desta escolha. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Esta passagem revela um princípio fundamental. A escolha divina não é baseada em qualidades impressionantes do escolhido. Não é porque somos mais inteligentes, mais talentosos, mais numerosos ou mais poderosos que somos escolhidos. É unicamente porque Deus, em sua soberania, decidiu colocar seu amor sobre nós. Considere os exemplos bíblicos de pessoas escolhidas. Davi era o menor dos filhos de Jessé, um simples pastor de ovelhas, mas foi escolhido para ser rei. Gideão estava escondido no lagar, temeroso dos midianitas, quando foi escolhido para ser libertador. Jeremias se considerava apenas um menino, inapto para falar, quando foi escolhido como profeta. Deus consistentemente escolhe o improvável, o desprezado, o fraco, não para afirmar suas qualidades naturais, mas para manifestar seu poder através de sua aparente inadequação. Como Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Uma verdade revolucionária emerge deste padrão. Sua inadequação não é obstáculo para sua escolha.
É frequentemente o palco perfeito para a manifestação do poder divino em sua vida. Quando você se sente mais fraco, quando suas limitações parecem mais evidentes, quando sua insuficiência grita mais alto, é exatamente aí que a escolha divina brilha mais intensamente. Efésios capítulo 1, versículo 4, leva esta verdade a um nível ainda mais profundo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Perceba o tempo verbal, escolheu no passado, e o marco temporal, antes da fundação do mundo. Sua escolha por Deus não começou quando você decidiu segui-lo. Começou na eternidade passada, antes que existisse tempo, espaço ou matéria. Antes que as montanhas fossem formadas, antes que os oceanos enchessem seus leitos, antes que as estrelas iniciassem seu brilho, você já estava nos pensamentos de Deus, já estava incluído em seu plano soberano. Pense na implicação desta verdade para sua identidade. Se você foi escolhido antes da fundação do mundo, então nada do que aconteceu depois dessa escolha, nenhum fracasso, nenhum pecado, nenhuma limitação, pode anulá-la. Sua escolha não é baseada em seu desempenho subsequente, mas na decisão eterna de Deus, antes mesmo que você pudesse desempenhar qualquer coisa, boa ou má. Em João capítulo 15, versículo 16, Jesus deixa isto absolutamente claro. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. A iniciativa sempre foi divina. A primeira escolha sempre foi dele. Nosso ato de escolher Deus é sempre uma resposta à sua escolha prévia de nós. Esta verdade dissolve o orgulho espiritual, pois não podemos nos gabar de algo que não iniciamos. Ao mesmo tempo, destrói a insegurança e o medo de rejeição, pois nossa aceitação não depende de nosso esforço contínuo, mas da decisão imutável de Deus. Quando o Salmo 105:6 descreve os filhos de Jacó como seus escolhidos, está revelando uma verdade profética que encontra seu cumprimento em todos aqueles que, através da fé em Cristo, são enxertados nesta linhagem espiritual escolhida. E esta escolha divina traz consigo não apenas privilégios extraordinários, mas também um propósito definitivo que transforma toda a existência. Agora chegamos ao ápice desta revelação profética. O Salmo 105:6 não é apenas uma descrição histórica de um povo antigo. É uma declaração profética que encontra seu pleno cumprimento nos dias atuais, em sua própria vida. Vamos desvendar o significado completo desta profecia para você, hoje, quando compreendemos que somos, simultaneamente, descendência de Abraão, filhos de Jacó e seus escolhidos. Uma verdade revolucionária emerge. Carregamos em nosso ser espiritual a tríplice marca da eleição divina. Somos herdeiros da fé de Abraão, participantes da transformação de Jacó e objetos diretos da escolha soberana de Deus. Esta verdade não é meramente informativa, é transformadora. Transforma completamente como você enfrenta cada batalha espiritual, cada desafio, cada momento de dúvida. Quando o inimigo sussurra, você não é suficiente, a profecia declara, você é escolhido. Quando as circunstâncias gritam, você está abandonado, a profecia afirma, você é parte da linhagem sagrada. A revelação mais profunda desta profecia é que ela estabelece uma identidade que transcende todas as outras. Antes de ser brasileiro, americano ou europeu, você é descendência de Abraão. Antes de ser homem ou mulher, jovem ou idoso, rico ou pobre, você é filho de Jacó. Antes de ser identificado por sua profissão, seus títulos ou suas conquistas, você é escolhido de Deus. Em Gálatas capítulo 3, versículos 27 e 29, Paulo revela o cumprimento último desta profecia. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo, Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Perceba a conclusão profunda. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa.
Seu pertencimento a esta linhagem profética não depende de sua genealogia física, mas de sua união com Cristo. Jesus é o cumprimento perfeito de todas as promessas feitas a Abraão e transmitidas através de Jacó. Cristo é a verdadeira descendência de Abraão, como Paulo clarifica em Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz, e as descendências como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. O choque desta revelação é que, através da união com Cristo, você se torna participante de tudo o que a profecia de Salmos 105:6 promete. Você é enxertado na própria linhagem do Messias, tornando-se co-herdeiro de todas as promessas eternas feitas aos patriarcas. Visualize agora sua verdadeira posição espiritual. Não está do lado de fora olhando para dentro. Não é um cidadão de segunda classe no reino. Você está posicionado na própria linhagem real, na família, escolhida na descendência prometida. Através de Cristo, você se torna parte do Israel de Deus mencionado em Gálatas capítulo 6, versículo 16. Esta revelação transforma sua oração, sua adoração e sua batalha espiritual. Você não ora como um estranho esperando ser ouvido, mas como um filho legítimo, com direito de acesso ao Pai. Não adora como um visitante ocasional no templo, mas como um sacerdote autorizado. Não luta contra as forças espirituais como um soldado isolado, mas como parte de um exército real, com toda a autoridade do reino. Esta é a verdade profética que poucos realmente compreendem. Através de Cristo, você é a descendência de Abraão, filho de Jacó e escolhido de Deus mencionados em Salmos 105:6. Esta não é uma verdade abstrata. É sua realidade espiritual atual, que transforma completamente como você vive cada dia. À luz desta revelação profética, surge a questão mais importante: como devemos viver sabendo que somos a descendência de Abraão, filhos de Jacó e escolhidos de Deus mencionados em Salmos 105:6? Esta verdade não é apenas para contemplação teológica, deve revolucionar completamente seu caminhar diário. Primeiramente, viver como descendência de Abraão significa caminhar pela fé, não pela vista. Abraão foi chamado para sair sem saber para onde ia, confiando apenas na promessa divina. Hebreus capítulo 11 nos revela que ele habitou como estrangeiro na terra prometida, olhando para uma cidade cujo arquiteto e construtor é Deus. Da mesma forma, você é chamado a viver como peregrino neste mundo, com valores, prioridades e perspectivas que frequentemente contradizem a cultura dominante. Suas decisões não devem ser determinadas pelo visível e temporal, mas pelo invisível e eterno. Como descendência de Abraão, você herda não apenas suas bênçãos, mas seu chamado para viver pela fé. Quando enfrentar situações impossíveis, lembre-se, o Deus que abriu o ventre estéril de Sara é o mesmo que pode fazer o impossível em sua vida. Romanos capítulo 4 nos diz que Abraão creu contra toda esperança, dando glória a Deus, plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em segundo lugar, viver como filho de Jacó significa abraçar o processo de transformação divina. Jacó não se tornou Israel da noite para o dia. Foi um processo que envolveu lutas, falhas, encontros divinos e mudanças graduais. Da mesma forma, sua transformação à imagem de Cristo não é instantânea, mas progressiva. Não se desespere quando perceber áreas em sua vida que ainda precisam ser transformadas. Como filho de Jacó, você está em um processo contínuo de mudança. Filipenses capítulo 1, versículo 6, assegura que aquele que começou boa obra em vós a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Quando Jacó lutou com Deus em Peniel, saiu da experiência com uma bênção, um novo nome e uma coxa deslocada. Da mesma forma, seus encontros transformadores com Deus frequentemente deixam marcas, áreas de dependência contínua que servem como lembretes de sua necessidade da graça divina. Em terceiro lugar, viver como escolhido de Deus significa abraçar simultaneamente privilégio e responsabilidade.
Em Deuteronômio capítulo 7, após afirmar a escolha soberana de Israel, Deus imediatamente estabelece expectativas para como seu povo escolhido deve viver. Eleição nunca é apenas para benefício pessoal, é sempre para propósito divino. Este propósito é claramente articulado em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que ecoa a verdade de Salmos 105:6. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Observe o propósito explícito, para que anuncieis as virtudes. Você foi escolhido para ser um proclamador, um demonstrador, um embaixador das excelências de Deus. Sua vida deve ser um testemunho vivo da graça transformadora que o trouxe das trevas para a luz maravilhosa. Como escolhido de Deus, você carrega uma responsabilidade sagrada. Em Lucas capítulo 12, versículo 48, Jesus declara: a quem muito foi dado, muito será exigido. O privilégio de ser escolhido traz consigo o chamado para viver de maneira digna desta escolha. Agora, quero fazer 3 desafios práticos para que você comece a viver à altura desta revelação profética. Primeiro, renove sua mente diariamente com a verdade de sua identidade. As mentiras do inimigo e as pressões do mundo constantemente tentarão definir quem você é. Combata essas vozes declarando ativamente: sou descendência de Abraão, filho de Jacó, escolhido de Deus. Esta não é apenas uma afirmação positiva, é uma declaração de verdade bíblica sobre sua identidade espiritual. Comece cada dia lembrando-se deliberadamente de quem você é em Cristo. Antes de enfrentar os desafios, antes de receber as notícias, antes de interagir com pessoas difíceis, estabeleça firmemente em sua mente sua verdadeira identidade como parte da linhagem escolhida. Segundo, viva com a confiança e autoridade que vem com esta identidade. Quando Davi enfrentou Golias, ele não o fez como um simples pastor, mas como representante do Deus vivo de Israel. Da mesma forma, você enfrenta os gigantes em sua vida não como um indivíduo isolado, mas como parte da linhagem escolhida, com toda a autoridade espiritual que isso implica. Esta confiança não é arrogância, é segurança em sua posição em Cristo. Não é baseada em suas habilidades naturais, mas na realidade espiritual de quem Deus declarou que você é. Há uma força sobrenatural disponível para aqueles que vivem conscientemente como escolhidos de Deus. Terceiro, cumpra seu propósito como parte desta linhagem sagrada. Abraão foi chamado para ser bênção para todas as famílias da terra. Da mesma forma, você foi escolhido não apenas para receber bênçãos, mas para canalizá-las para outros. Identifique pessoas específicas em sua esfera de influência que precisam experimentar a graça de Deus através de você. Seja intencionalmente uma extensão da bondade divina para sua família, vizinhos, colegas de trabalho e comunidade. Viva como um canal aberto, através do qual as bênçãos prometidas a Abraão podem fluir para todas as famílias da terra. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe nos comentários a frase "aceito minha herança" como declaração pública de que você está abraçando sua identidade como parte da linhagem escolhida, mencionada em Salmos 105:6. Inscreva-se neste canal e ative o sininho para receber mais revelações bíblicas que transformarão sua compreensão de quem você é e do propósito divino para sua vida. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa descobrir sua verdadeira identidade como parte da descendência espiritual de Abraão. Lembre-se sempre, você não é definido por suas circunstâncias, limitações ou fracassos. Você é definido pela declaração profética de Deus. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Viva hoje como quem sabe que carrega em seu ser a tríplice marca da eleição divina. Caminhe com a fé de Abraão, abrace a transformação de Jacó e cumpra seu propósito como escolhido de Deus. Esta é sua herança, sua identidade e seu chamado eterno. Que a graça e a paz sejam multiplicadas a todos vocês
que são a descendência espiritual de Abraão, os filhos de Jacó, os escolhidos de Deus.